Bom dia a todos. Queria agradecer agora primeiro, a presença de vocês aqui conosco. Para quem não me conhece, meu nome é Renata Carla. E esse trabalho aqui, ele vem amadurecendo há alguns meses. E foi da ideia de um grupo de pessoas que se encontra aqui com vocês também, a presença do Aloísio, o Adriano e o Anderson, e o Edson também está conosco, que surgiu a Gesseli que também está aqui, que surgiu essa necessidade de montar um grupo de estudos em um formato, a Manu também, a Iédia, a necessidade da gente conseguir trazer esse conhecimento, compartilhar esse conhecimento de uma maneira diferenciada. Então, o grupo de estudos Veritas, que significa verdade, ele foi baseado, ele tem como fundamento a base, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Justamente fazer com que o cidadão brasileiro, aquele que tem o interesse do conhecimento, ele não buscar um posicionamento ideológico ou acreditar de uma maneira cega numa coisa específica, mas ele buscar a verdade. É isso que é mais importante, é você criar uma consciência com base no conhecimento e na verdade. Principalmente nesse momento que a gente tem visto, assim, esse momento de política tão atribulado e cada um defendendo aquilo que acha que é certo. Então a gente não tem que se basear naquilo que a gente acredita que é certo, e sim basear na verdade. Então essa é a proposta que o Grupo de Estudos Veritas tem. Mas qual é a nossa metodologia? Justamente partindo do pressuposto em que o conhecimento ele deve ser compartilhado e que a gente aprende melhor com o outro do que sozinho, então nós trouxemos essa proposta. Não é uma proposta única exclusivamente de palestra, mas nós vamos trazer uma série de trabalhos que vão ser divididos em palestras, em documentários, em vídeos, em debates e em grupos de estudo. Especificamente, esse trabalho do Grupo de Estudos Veritas, ele é um estudo sistemático baseado no livro chamado O Mínimo que Você Precisa Saber para Não Ser um Idiota, que é esse que vocês trouxeram, que é esse livro aqui, para quem não conhece, tá? Que a gente considera hoje, vamos dizer assim, a Bíblia da direita. Por quê? Porque ele traz uma compilação, uma série de artigos do professor Olavo de Carvalho, que o Adriano vai poder explicar um pouquinho melhor para vocês. Então, para não se estender muito, a gente não passar um ano para ler um livro, nós dividimos ele em 11 encontros. E é baseado nesses 11 encontros que a gente vai disponibilizando pela página do grupo de estudos, os artigos que o próprio professor disponibiliza pelo site. E vocês podem interagir também com a gente aqui, perguntando ou debatendo enquanto os meninos falam. A gente utilizando citações do livro. E desse jeito, a gente compartilhando aquilo que um sabe com o outro, a gente pode enriquecer o nosso conhecimento e criar um senso crítico sobre as coisas. Então, a metodologia que começou o grupo de estudos ela é um pouco diferenciada por causa disso. Porque é uma leitura do livro e é um debate sobre o livro em que esse compartilhamento de pensamentos e de ideias que fortalece o conhecimento. Pessoal, bom dia. Meu nome é Aloísio Gugel. Queria primeiramente agradecer o espaço cedido pela Assembleia, a parceria com a FAN TV. Em seguida eu vou fazer a minha apresentação pessoal, porque ela tem tudo a ver com o tema que eu vou tratar com vocês, que é o capítulo referente ao conhecimento dentro da obra que a gente pegou para ser utilizada como referência para esse minicurso. O desejo de conhecer era inato ao professor Olavo de Carvalho. Então ele mergulhou profundamente em todas aquelas obras comunistas, todas aquelas obras socialistas, e ele percebeu que ali naquele emaranhado de confusão havia algo de muito errado. Então, pessoal, foi nesse momento que o Olavo começou a abandonar o que hoje a gente comumente no Brasil chama de esquerdismo. A partir daquele momento ele passou a se dedicar piamente ao conhecimento, e aquilo acabou se tornando um objetivo da vida dele. Ao longo dos anos, é claro, o escritor e o filósofo ele sofreu muitos ataques no nosso país. Obviamente a gente não tinha uma maturidade, um nível intelectual e um conhecimento que pudesse nos aproximar daquelas ideias que aquela pessoa estava tentando mostrar para a gente. Então, como todos vocês sabem, ele enfrentou e encarou diversos problemas no Brasil, seja pelo setor midiático, seja pelo setor intelectual do país. Ele foi atacado e bombardeado por todos esses setores da nossa sociedade.
E chegou um ponto que ele já se sentia literalmente de saco cheio. E ele já estava decidido a ir embora do nosso país, porque ele não conseguia mais suportar tantos ataques, ele não conseguia mais lidar com tanta pressão por parte dos órgãos da mídia, e não conseguia mais lidar nem com a própria profissão dele, porque ele vinha perdendo espaço dentro da construção profissional dele, em razão meramente de suas opiniões. Isso, pessoal, dentro de uma democracia, isso é inadmissível. Então o professor Olavo de Carvalho, ele decidido a ir embora do país, ele acabou recebendo um convite do jornal Diário do Comércio para que ele fosse ser o correspondente desse jornal lá nos Estados Unidos. E a isso ele atribuiu uma força divina. Ele estava decidido a ir embora, ele não tinha um plano para fazer isso acontecer, e coincidentemente, eu prefiro acreditar que foi obra divina também, coincidentemente ele recebeu um convite para virar um correspondente de um jornal brasileiro lá nos Estados Unidos. E pessoal, isso tem tudo a ver com o tema que eu pretendo tratar com vocês, que é o conhecimento. Por quê? Porque muitos intelectuais no nosso país tentam refutá-lo com base no argumento da autoridade. O senhor Olavo de Carvalho ele não tem uma titulação. O senhor Olavo de Carvalho ele nunca se enfileirou na academia para ser formado como um filósofo. E ele, dentro desse questionamento que ele teve de estudar um grande filósofo e de compreender a realidade de uma forma totalmente diferente do que aquele grande filósofo havia descrito, ele teve essa oportunidade, como eu adiantei para vocês, de deixar o país. E ele foi morar nos Estados Unidos e lá sim ele se descobriu e passou a entender e passou a compreender qual era o sentido daquela frase de Aristóteles no livro A Metafísica. Isso ele desenvolveu, pessoal, a partir do momento em que ele saiu às ruas e começou a conversar com pessoas normais, seja um caixa de supermercado, um atendente de farmácia, e aquelas pessoas simplesmente se interessavam muito quando descobriam que estavam diante de uma pessoa que tinha escrito inúmeras obras literárias, inúmeras obras de filosofia, inúmeras obras de política. E o Olavo descreve nesse capítulo O Desejo do Conhecimento como as pessoas arregalavam os olhos para ele, porque sabiam no fundo das almas que aquela era uma pessoa que tinha conhecimento para repassar, que aquela era uma pessoa que o que saía da boca dela estava embasado em conhecimentos e não naquelas meras opiniões a que o professor Olavo estava acostumado a lidar aqui no nosso país. Então, pessoal, a partir desse momento, ele passa a descrever nesse capítulo, no Desejo de Conhecimento, que Aristóteles realmente tinha razão. Que o ser humano ele tem sim uma necessidade de buscar o conhecimento. Que o ser humano ele tem uma necessidade de compreender a realidade que cerca a vida dele. Mas ele também chegou à conclusão, pessoal, de que o nosso país tinha falhado nessa missão. Nós tínhamos falhado na missão de repassar aos nossos filhos, aos filhos da nossa pátria, esse desejo pelo conhecimento, essa amizade pelo saber que nós todos devemos desenvolver. Se não tivemos ainda a oportunidade, que a partir de então passemos a aprender a lidar com a amizade ao saber. Porque isso é filosofia. Filosofia nada mais é, segundo o significado etimológico da palavra, como todos vocês sabem, os amigos do saber. Então, esse foi o comprometimento que o professor Olavo acabou trazendo para as obras literárias dele. Eu fiz um fichamento aqui a respeito dos capítulos para que a nossa conversa ela fosse bem objetiva e que eu não passasse a me colocar na condição daqueles que o professor Olavo critica. Ou seja, eu fiz um fichamento para ser objetivo a respeito das ideias dele e para que o meu discurso aqui não vire a minha mera opinião. Então, pessoal, ultrapassando esse primeiro momento, o Olavo chega à conclusão nesse primeiro artigo que realmente Aristóteles estava certo. O desejo de conhecer ele é inato a qualquer ser humano. Mas o que estava então acontecendo no Brasil?
O que estava acontecendo no nosso país que a gente não pudesse reconhecer o desejo das pessoas de conhecer a verdade? Bom, ele passa a descrever e cita exatamente esses exemplos, que os nossos intelectuais eles estão imersos num emaranhado de confusão ideológica, pura e simplesmente. Porque essas pessoas, elas não admitem um discurso contrário antes de formar a própria opinião. Então, para o Olavo de Carvalho, ele passa a recitar, nesse capítulo, que os intelectuais brasileiros eles têm, ao longo do tempo, cada vez mais incutido ideias errôneas nas nossas cabeças. Seja politicamente, seja espiritualmente, seja sociologicamente. E ele passa a exemplificar em cada um desses aspectos como é que isso dá. Por exemplo, politicamente, o comunismo não existe mais. Essa é uma ideia falsa que vem sendo difundida pelos nossos intelectuais do país. Que a Amazônia é o pulmão do mundo. É uma ideia que vem sendo vendida pela esquerda ambientalista. Que, por exemplo, eu vou me socorrer aqui nas anotações, para ser bem fiel ao que o professor diz, que, por exemplo, a Revolução Francesa marcou o início da liberdade no mundo. São todas essas ideias, pessoal, que o professor vem pôr à tona para, em conjunto, tentar explicar esse emaranhado de confusão que o nosso país vive atualmente. E ele conclui dizendo o seguinte, que o desejo de conhecer ele é inato ao ser humano. E que nós, brasileiros, estamos falhando com os nossos filhos, com os nossos compatriotas, a partir do momento que a gente se cala, escuta a mentira, não a rebate e a aceita simplesmente. A gente tem um senso comum muito bem desenvolvido que uma mentira, depois de dita diversas vezes, ela acaba por se tornar a verdade. E me parece, pessoalmente, essa é a conclusão a que eu chego, que o intuito do professor Olavo de Carvalho, ao concluir esse artigo, era justamente despertar em nós, e ele conseguiu atingir esse objetivo, porque hoje nós estamos todos reunidos aqui, era despertar em nós, novamente, o desejo do conhecimento. E o desejo do conhecimento, ele é indissociável da verdade. Então, assim, ele conclui o primeiro capítulo, o primeiro artigo desse capítulo do conhecimento. Aristóteles estava certo. Aristóteles tem razão. A humanidade como um todo espalhada pelo mundo, ela tem o desejo do conhecimento. Mas o Brasil falhou e nós precisamos fazer alguma coisa para mudar isso. Adiante, pessoal, eu tinha dito para vocês que a minha apresentação pessoal tinha tudo a ver com o tema do conhecimento. Que os cargos e os títulos que eu exercia ou possuo tinham tudo a ver com o conhecimento. E eu vou um pouco além da obra agora para fazer uma construção de pensamento. Não uma crítica, uma construção de pensamento. Quando o homem, na história da humanidade, despertou para o conhecimento, despertou essa vontade de entender a realidade que o cerca, não se enganem, pessoal, nenhum deles tinha título. Nenhum deles exercia algum cargo de autoridade que, por si só, fizesse com que a opinião dele fosse gabaritada a ponto dele entrar numa sala, falar tudo o que ele quisesse e aquilo fosse tomado como uma verdade. Nós temos na história humana inúmeros exemplos. Seria impossível aqui para mim trazer para vocês tantos filósofos, tantos amigos do conhecimento que desenvolveram obras, colaboraram com a difusão do conhecimento e que ainda hoje têm uma importância fundamental na nossa sociedade. Mas eu posso citar para vocês, por exemplo, que Hugo de São Vítor nunca precisou ter um título
para que ele difundisse o bom conhecimento que ele difundiu na história da nossa humanidade. Eu posso dizer para vocês que, por exemplo, Tomás de Aquino ou Santo Agostinho nunca tiveram um título que os autorizassem a falar sobre um determinado assunto. Eles eram reconhecidos, pessoal, reconhecidos pela sociedade como homens comprometidos com o conhecimento e a verdade. E é assim que nós devemos pautar a nossa vida intelectual. É assim que nós devemos sempre nos desenvolver como seres humanos. Nós não devemos simplesmente ir em busca dos títulos, apesar de serem importantes para a vida em sociedade que a gente leva hoje. Mas, acima de tudo, nós devemos ter um comprometimento e uma dedicação com o conhecimento e, sobretudo, com a verdade. Então, pessoal, indo adiante, o segundo artigo desse capítulo, ele fala sobre o poder do conhecimento. E o professor Olavo, ele inicia esse capítulo falando algo que é óbvio, pessoal. O conhecimento, ele não se adquire ou você não o absorve da noite para o dia. Vejam bem, eu trago aqui a lembrança que o Adriano teve a oportunidade de conhecer as obras literárias do professor Olavo de Carvalho há 3 anos. E eu não tenho dúvida alguma de que, desde aquela época, ele, assim como eu, assim como o Anderson, ainda continuamos debruçados sobre a complexidade da mensagem que esse professor tenta nos trazer. Então, o que ele começa falando a respeito do poder do conhecimento é justamente isso. É urgente, é emergente na atualidade que nós tenhamos paciência, pessoal. Essa foi uma frase que ele citou há poucos dias numa aula do curso de filosofia dele. Por que urgimos e reclamamos pela paciência? É justamente, pessoal, por esse aspecto que ele começa a introduzir nesse artigo O Poder de Conhecer, de que a gente não consegue, a nossa mente humana, ela tem limitações, e a gente não consegue absorver todo o conhecimento que a gente quer ter da noite para o dia. Isso é um exercício que demanda disciplina, paciência, compromisso, dedicação. São todas essas características que a gente vê presente justamente nesse autor. É o comprometimento dele com a verdade. É a paciência que ele teve ao longo de várias décadas para tentar formar pessoas que consigam compreender o que ele enxerga, que consigam compreender a cosmovisão, a visão de mundo que ele carrega dentro da mente dele e que tenta repassar para nós. Muitas vezes de forma gratuita, sem querer receber por aquilo que ele faz. É óbvio que hoje em dia ele ganha dinheiro em cima disso, mas em nenhum momento ele nos proíbe, por exemplo, de compartilhar aulas, de compartilhar obras de PDF, de compartilhar outros livros, de difundir os artigos. E a respeito disso ele não anda reclamando nenhum tipo de direito autoral. De onde a gente pode concluir que todas essas características que vão gerar o poder do conhecimento, a gente pode beber justamente nesse autor. A gente pode encontrá-las presentes justamente no Olavo de Carvalho. E eu posso até estar enganado, mas me parece que esse é um bom caminho para a gente justificar o grande sucesso e a imersão das ideias desse filósofo dentro do pensamento atual da nossa sociedade. Indo adiante, pessoal, a respeito do poder de conhecer, ele fala sobre a paciência, que o conhecimento ele não se adquire da noite para o dia, mas ele fala algo muito interessante também, que é a respeito dos erros, pessoal. Todos nós somos humanos, todos nós falhamos, todos nós erramos. E nesse capítulo, o professor tenta trazer ao conhecimento, ao nosso conhecimento, que o aprendizado, ele necessariamente acontece também com os erros. Ou seja, que nesse processo de paciência para você
cognoscer a realidade, ou em outras palavras, para você entender o mundo ao seu redor, a gente também tem que lidar com os nossos erros. E o que a gente pode extrair de mensagem desse capítulo a respeito dos erros? O que a gente pode extrair é: nunca vamos nos desmotivar pelos nossos erros. Errar é humano e nós não podemos nos deixar desmotivar quando nós erramos. Eu volto à biografia do autor, à época que ele era comunista, para provar para vocês que se ele tivesse se desmotivado pelo erro, se ele tivesse se desmotivado pela linha de pensamento na qual ele entrou, nós não estaríamos juntos aqui hoje para falar sobre esse assunto. Então, a persistência, o comprometimento, a dedicação, a busca pela verdade, ela também vem acompanhada dos erros, das falhas, do nosso limite, da nossa capacidade. Nós não temos condições de conhecer tudo ao nosso redor. Então, erros e falhas no meio desse caminho de aprendizado surgirão naturalmente. E dentro desse cenário, nesse sentido de ideias que ele organiza o capítulo, ele passa a falar um pouco mais sobre a verdade. E aqui entra o nosso comprometimento, pessoal. Aqui nós não temos um comprometimento com uma linha de raciocínio político A ou B. Nós temos unicamente o comprometimento com a verdade. E ele passa a discorrer exatamente a respeito disso. Que durante o processo de aprendizado, você só consegue conhecer a verdade quando você escuta os dois lados. E ele dá dicas. Você nunca pode escutar o outro lado sem abrir completamente a sua alma e a sua mente para as ideias que você vai escutar. Ele diz literalmente o seguinte: a verdade ela aparece quando um sujeito, no meio de uma controvérsia, de um debate, de uma discussão, concebe a ambos os lados uma credibilidade inicial sem fazer nenhum tipo de reserva. Ou seja, se eu vou debater com um esquerdista, eu tenho que tentar me controlar ao máximo para não fazer com que eu tenha um pré-julgamento a respeito das ideias que ele vai falar. Porque muitas vezes eles também estão imersos no meio dessa confusão humana. E muitas vezes eles concordam com as nossas ideias. Mas eles já estão tão afundados naquela fossa a que o Adriano bem se referiu antes de mim, que para eles é impossível enxergar que existe uma opinião contrária. E para eles ainda mais é impossível tentar compreender que as pessoas que estão tentando emitir essa opinião também estão em busca de uma melhora na nossa sociedade. Então o professor diz que é urgente também que nós, num debate para conhecermos a verdade, nós nos livremos um pouco das ideias que nós temos preconcebidas na nossa cabeça. E que, acima de tudo, que nós não façamos daquele debatedor, daquele orador, nós não criamos nenhum tipo de reservas, a respeito de nenhum debatedor ou orador que eventualmente venha discutir conosco. Essa é a ideia básica que ele tenta repassar nesse capítulo, o Poder de Conhecer. Mas ele vai muito adiante, ele vai muito além, pessoal. Ele traz temas, por exemplo, que dizem respeito à classe intelectual brasileira e ao que viria a ser a nossa honestidade intelectual. Ele começa dizendo o seguinte, que é, nas palavras do próprio autor, que é uma estupidez a convicção geral de que não existe imparcialidade e de que todas as ideias são pré-concebidas. E como é que ele fala sobre isso? Poxa, como é que pode, então, a gente atingir uma imparcialidade dentro desse processo de conhecimento? Ele faz um exercício de lógica, pessoal. Ele diz exatamente o seguinte: se, durante o processo de conhecimento, você tirar dos seus objetivos aquele de descobrir qual é a verdadeira tese correta, você vai conseguir atingir a imparcialidade.
explano um pouco melhor sobre a ideia do que ele tenta passar. Se você leva, dentro dessa busca pela verdade, ao invés de venceu a ideologia A ou venceu a ideologia B, e sim venceu a minha capacidade intelectual de escutar um e outro e tirar minhas próprias conclusões, aí você será imparcial. A partir desse momento, sem dúvida alguma, você se confrontará com a realidade tal qual ela é. Primeiramente, óbvio, sem descredibilizar A ou B pelas ideias que ele vai expor. E, em segundo lugar, tentar fazer com que o seu objetivo não seja ter uma tese que saia vencedora, mas sim que a sua capacidade intelectual, dentro desse processo de aprendizado, ela seja a mais beneficiada pelo debate. Assim, pessoal, ele fala que é possível, sim, que nós encontremos a imparcialidade dentro do processo de aprendizado. E ele passa a tecer sérias críticas a respeito da nossa classe intelectual brasileira. Ele passa a dizer que muitos desses nossos intelectuais não se preocupam com esse tipo de procedimento quando estão inteligindo. E dessa forma, eles acabam renegando o valor da inteligência a algo muito menor do que o que ela realmente deveria ser, do que o que se realmente deveria expor a respeito da inteligência. Nas palavras do próprio autor, no fichamento que eu trouxe para vocês, o Olavo passa a dizer o seguinte, que muito embora essa classe intelectual ela não esteja, de fato, intelectualizada, ela se utiliza de alguns mecanismos do conhecimento para transmitir um ar de conhecimento. Então, dentro da nossa realidade atual, é muito presente, por exemplo, a gente vê os políticos se preparando muito com a oratória, se preparando muito com a retórica, para que aquilo possa criar nele uma imagem do conhecimento. Mas, na verdade, esses só são meios e mecanismos que o conhecimento nos dá para que a gente possa se comunicar. Então, pessoal, ele faz essa crítica no capítulo A Nossa Classe Intelectual. Em outros capítulos desse livro, ele atribui especificamente a quem se deve esse processo de degradação intelectual dos brasileiros, mas esse não é o momento para agora. O momento para agora, o objetivo desse capítulo do Olavo, é falar um pouco mais sobre honestidade intelectual. E honestidade intelectual, pessoal, não é simplesmente você dizer que não sabe quando não sabe. É também quando você nega um conhecimento que você detém e que se furta e se omite de repassar para os demais. É essa a mensagem que eu compreendo desse segundo capítulo do professor Olavo. E indo diretamente, sem mais delongas, para poder possibilitar que os demais colegas possam abordar os temas que lhes foram atribuídos, o capítulo 100, Testemunhas, é uma espécie de resumo de tudo isso que ele diz. Ele diz o seguinte: olha, vocês não precisam ter título, vocês não precisam ter testemunhas de que você conhece. Dentro do processo de aprendizado, é importante que você faça um autoconhecimento em silêncio, calado, e busque julgar suas próprias atitudes antes de qualquer outras. E dentro dessa ideia, pessoal, é importante também trazer que o autor ele passa a discorrer que neuroses, psicoses, sintomas psicossomáticos, todos esses fatores juntos, eles são uma revolta contra a inteligência, uma revolução silenciosa e calada contra a inteligência. Porque todos esses sintomas, passa assim a discorrer ao autor, poderiam ser debelados, ou seja, resolvidos por nós mesmos, se nós, sem testemunhas, buscássemos mais o autoconhecimento, buscássemos mais entender um pouco de nós mesmos. E
sem selfies, exatamente, muito bem lembrado aí pelo Adriano. E dentro desse contexto, pessoal, eu achei de suma importância ler o único trecho do livro a respeito desse artigo juntamente com vocês. Eu vou ser bem sucinto, são apenas 2 parágrafos. Se alguém quiser acompanhar, nós estamos na página 41, no artigo Sem Testemunhas, do capítulo Conhecimento. Apenas um exemplo prático, pessoal, de como funciona esse processo de autoconhecimento sem testemunhas. O autor escreve, nas palavras dele, abro aspas, Albert Schweitzer, na obra Em Minha Infância e Mocidade, lembra um instante em que pela primeira vez ele sentiu vergonha de si. Ele tinha por volta de 3 anos e brincava no jardim. Veio uma abelha e picou-lhe o dedo. Aos prantos, o menino foi socorrido pelos pais e por alguns vizinhos. De súbito, o pequeno Albert percebeu que a dor já tinha passado, que a dor já tinha ido embora, mas que ele continuava como se com dor estivesse, unicamente para angariar a atenção de seus pais. Esse sentimento, passa a discorrer o autor, ao relatar esse caso em específico, Albert Schweitzer ele já era um septuagenário, ou seja, ele já tinha mais de 70 anos. Ele já tinha tido uma vida de realizações e uma vida de um grande artista, de um grande médico, de um grande filósofo, sobretudo de uma alma cristã bem desenvolvida e devotada. Mas ainda sentia a vergonha que ele retratou lá no início da vida dele. Ele ainda carregava essa inquietude dentro de si. A alma dele ainda não tinha resolvido aquele pequeno problema lá do começo da vida dele. É claro, pessoal, que isso foi um insight filosófico desse autor. É claro que ele não passou a vida toda dele preocupada por aquele primeiro ato que ele tomou quando ele tinha 3 anos de idade. Mas isso revela um grande comprometimento de uma pessoa que se conhece. E ele passa a dizer... Notem que, em volta, ninguém tinha percebido nada disso do que o Albert Schweitzer relatou. Ninguém tinha percebido que ele não estava mais sentindo dor. Os pais dele realmente tinham a crença de que ele realmente ainda estava sentindo dor pela picada daquela abelha. Só o menino Schweitzer soube da sua vergonha. Só ele teve de prestar contas de seu ato ante sua consciência e ante seu Deus. Estou persuadido de que as vivências desse tipo, ou seja, os atos sem testemunhas, são a única base possível sobre a qual um homem pode desenvolver uma consciência moral autêntica, rigorosa e autônoma. E eu ainda acrescento, eu tenho essa por assim dizer, esse atrevimento de acrescentar aqui a independência do pensamento na obra do professor Olavo. E ele continua dizendo que só aquele na solidão sabe ser rigoroso e justo consigo mesmo. É capaz de julgar os outros com justiça só os que conseguem ser rigorosos e justos consigo mesmo. Então, pessoal, é assim que eu concluo as minhas palavras. Fico aberto aqui para que posteriormente vocês também possam introduzir o que vocês compreenderam desses capítulos, desses artigos, na verdade. E eu passo a palavra para o nosso querido amigo Adriano para que ele continue a debater um pouco mais sobre esse filósofo que muito nos intriga, porque ele saiu da fossa a que o Adriano se referiu e encontrou o caminho da lucidez.